Abram novamente a Bíblia Sagrada no livro de Salmos. Salmos 1. Salmos de número 1, o Salmo 1. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Livro 1, Salmo, que traz pelo título Os Justos e os Ímpios. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhas não murcham. E tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão na congregação dos justos, ou no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E aqui palavra de Deus, e aqui palavra do Senhor. Uma bênção. Chegamos hoje, dia 13, é isso? 13 de outubro de 2020, no 19º livro do Antigo Testamento. Até aqui já vimos 18 livros do Antigo Testamento numa série que nós estamos dando de uma visão panorâmica sobre os livros do Antigo Testamento. Estamos estudando livro por livro e tem sido glorioso aprender. Estudamos o Pentateuco, 5 livros de Moisés, estudamos livros históricos. Iniciamos agora a 3ª sessão do Antigo Testamento, que é os livros poéticos, os livros de sabedoria. Iniciamos com Jó e agora estamos indo para Salmos. E ainda estamos nessa pegada de olhar a vida sem óculos cor-de-rosa, olhar a vida em todas as suas dimensões, de tudo que ela tem de bom, de tudo que ela tem de melhor, mas tudo também que ela apresenta de ruim. Não apenas os altos, mas a vida também tem os seus baixos. Nós vamos ver que os Salmos vão continuar nessa instrução de sabedoria, nos ensinando a viver a vida. Literalmente, é preciso saber viver. Isso não pela filosofia ou pela cultura ímpia e pagã, mas pela revelação de Deus, pois o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Ei, então vamos lá. Vamos conversar algumas coisas interessantes do livro aqui. Hoje vocês ficarão sem slide, semana que vem, porque eu quero fazer em dois tempos aí. E eu fiquei chorando, orando e escrevendo, orando, chorando, escrevendo. E por PowerPoint, está tudo prontinho no Word, eu poderia ter mandado para vocês. Não fiz, porque eu vou mandar no PowerPoint certinho, bonitinho, como tem sido os demais. Então hoje vocês vão me ouvir bastante. Bastante não, até às 9h30.
Até as 9h30, sério. Nunca mais vou rir disso. Ontem eu mostrei para os guris que eu acabei no horário e ficou bem no horário. Então, o tema do livro de Salmos, todo mundo já conhece os Salmos. Salmos é amado e querido por cristãos e por não cristãos. Há algo enigmático, e eu vou explicar o que é esse algo enigmático que nos atrai para esses livros. O tema do livro de Salmos ele é uma coleção de poesias hebraicas. Ele é uma coleção de hinos, de cânticos hebraicos do Antigo Testamento. Nos livros históricos nós temos Deus falando acerca do homem. Deus falando dos seus feitos, das suas realizações, dos seus pecados, dos seus fracassos. Os livros históricos falam Deus falando acerca do homem. Nos livros proféticos, nós vemos Deus falando ao homem. Deus fala e comunica as suas verdades, consolando, exortando, chamando ao arrependimento, fazendo promessas, prometendo redenção, salvação, perdão, esperança. Nos livros históricos Deus fala acerca do homem, nos livros proféticos Deus fala ao homem. E no livro de Salmos, o homem fala a Deus. É uma coleção de canções, de orações, de adoração, de vários santos do Antigo Testamento que desnudaram o seu coração. E numa audácia da fé, fundamentado na graça de Deus, que convida pecadores arrependidos a vir a Ele, estes vão e se desnudam. Diferente das biografias do período dos Salmos, onde nós temos alguns santos que exaltavam-se as suas obras, os seus feitos, o livro de Salmos, escrito nesse período dessas lendas e essas biografias, nós não temos as obras e as ações dos santos do Antigo Testamento. Nós temos simplesmente as suas palavras, as suas orações. Quais foram as palavras que eles usaram para falar com Deus? E eles falaram em diversas circunstâncias e situações diferentes. O livro de Salmos, vou falar isso mais para frente, mas vou dar uma adiantada para vocês, ele é composto de 5 livros. O livro de Salmos tem 150 hinos, ele é dividido em 5 livros. O livro primeiro começa no Salmo 1, o livro segundo começa no Salmo 42, o livro terceiro começa no Salmo 73, o livro quarto começa no Salmo 90 e o quinto livro começa no Salmo 107. E vários autores são o que escreveram o saltério judaico. Nós temos Davi nos Salmos, o maior autor do saltério, que escreveu entre 71 ou 73 salmos. Nós temos Asaf, temos salmos de Salomão, temos Moisés, Emã, Gedutum, Esdras, Efá, Ezequias, os filhos de Coré. Vários autores escreveram várias composições da hinologia judaica, que era usado no culto ao Senhor, na adoração ao Senhor. Os salmos, eu hoje não vou entrar nisso, apenas para situar vocês, os salmos eles estão divididos em salmos de instrução, salmos de louvor, de adoração, salmos de ações de graça, salmos de devocionais, salmos messiânicos que contam as promessas, o reino, a morte, a ressurreição de Cristo. E em sexto lugar, nós temos salmos históricos, que são hinos que narram a história do povo de Israel. E é glorioso, meus irmãos. A título de informação aqui, apenas ainda de introdução, o Salmo 1, o Salmo 1 e o 2, em especial o Salmo 1, também 2, eles são
um salmo de introdução de todos os 150 salmos, de todas as 150 músicas. Ele vai introduzir e fundamentar todas as verdades registradas, 150 salmos que se seguirão. Ele vai dividir, enquanto nós dividimos a humanidade entre ricos e pobres, brancos e pretos, incultos e cultos e incultos, altos e brancos. O salmista divide a humanidade apenas em duas categorias: entre os justos e os ímpios. Entre os justos e os ímpios. Os teólogos e os estudiosos vão dizer que esses 5 livros, no livro de Salmos, ele foi escrito de uma forma intencional, apontando para o Pentateuco. E é por isso que ele vai falar no verso 1, dizendo que os justos, o seu prazer, o seu contentamento está na lei do Senhor. E a ideia aqui é as verdades desses 5 livros de Salmos, dos Salmos, que apontam para o Pentateuco, 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que é chamado a Torá, a instrução, a lei do Senhor. O salmista vai introduzir dizendo que bem-aventurado é aquele que medita nessas canções, e não apenas essas canções é a lei do Senhor, num âmbito maior, toda a Bíblia é a lei do Senhor, toda a revelação é a lei do Senhor. Eu peguei alguns aparatos aqui, de alguns pensadores, especialmente de Lutero, e eu gostaria que vocês ouvissem sobre o que pensava o reformador sobre esse livro, os livros de Salmos. Ele dizia assim: encontramos no livro de Salmos como os santos se postaram diante de Deus. E se eu fosse dar um título, e eu vou dar um título a este sermão e o sermão da semana que vem, eu gostaria de resumir o tema do saltério dando a seguinte temática: como os santos se portam diante de Deus. Pois é isso que os salmos são. Um registro dos homens piedosos, santos do Antigo Testamento, as suas orações, as suas palavras, como eles iam, como eles se direcionaram a Deus. Lutero vai dizer literalmente isso. Encontramos no livro de Salmo como os santos se portaram diante de Deus, diante dos seus amigos, diante dos seus inimigos, como eles se mantêm e se comportaram em todos os perigos, em todo tipo de sofrimento, em todo tipo de angústia, em todo tipo de provação. Como eles viveram, como eles andaram, como eles falaram de Deus nas diversas circunstâncias da vida. Pois os salmos nos registram alguns salmistas que estavam em desespero, outros que estavam exilados, outros que estavam exultando de alegria, outros que estavam em desânimo, em depressão, em angústia, em aflição. Como os santos do Antigo Testamento, quando passaram os reveses da vida, como eles chegaram diante de Deus. Há salmos imprecatórios. Imprecatórios é aqueles que estão cheios de ódio, cheios de raiva. Como nós lidamos com os sentimentos da vida. Quando nós lidamos não com os sentimentos da vida, com os sentimentos humanos, de um coração humano. O livro de Salmos é a humanidade desnudada diante de Deus. Quando estamos em aflição,
em angústia, em confusão, perturbados, cheios de dúvida, que caminho tomar, que decisão tomar. Nós temos registros inspirados pelo Espírito Santo de homens que viveram essas mesmas situações e está tudo ok, não tem nada errado, pois isso é ser humano. Só Deus domina tudo, sabe tudo, controla tudo, não tem medo. Só Deus é onipotente, onisciente. Só Deus basta em si mesmo. Ele é o autoexistente, não precisa de nada e nem de ninguém para viver. Nós precisamos de circunstância, nós precisamos que haja chuvas nos céus, para que haja águas nas torneiras. Deus não precisa disso. Se não tiver chuva nos céus, Deus faz água brotar da rocha, pois Deus não precisa de nada e de ninguém. Uau! Nós, seres humanos, estamos sujeitos a todo tipo de sentimentos. Chega a ser glorioso o Espírito de Deus nos brindar com esse salmo, com essas poesias que nos registram reis, boiadeiros, profetas, legisladores, homens das diversas culturas, de diversas etnias, regiões, profissões, circunstâncias diversas, e trouxeram as suas circunstâncias e as suas emoções, porque poesia é isso. Poesia não é um diálogo, poesia é trabalhar com as emoções, pois a poesia consegue expressar sentimento e emoções que o diálogo ou que uma preposição não consegue fazê-lo. E de forma magistral, nós somos brindados, como esses homens andaram diante de Deus, e somos confrontados também a andarmos em oração diante de Deus. O livro dos Salmos deveria ser considerado precioso e estimado, já pelo seu simples fato de que ele faz promessas claras acerca da morte, da ressurreição de Cristo e prefigura o seu reino. Nós temos vários salmos, Salmo 22, Salmos 18, Salmos 110, vários salmos que profetizaram a vinda do Salvador. Só por isso, Salmo 24, Salmo 16, salmos que apontavam para o Filho de Deus. Só por isso já temos razões sobejas para valorizarmos, para amarmos, para estudarmos, para lermos o livro de Salmos. A virtude e o caráter precioso do livro de Salmos reside no fato de ser um registro das palavras dos santos do Antigo Testamento, o modo que falaram com Deus e oraram diante dele. Eu não entendo como filhos de Deus dizem que não sabem orar. Nós somos pentecostais, isso é muito bom, é uma dádiva, mas nós temos um problema também como pentecostais. Nós somos muito espontâneos e às vezes a gente vê orações espontâneas que não dizem nada com nada. O Senhor nos ensina a orar através do livro de Salmos, pois as palavras do Salmo são inspiradas. Quando nós oramos, instruídos pelas verdades reveladas nessas orações, nessas poesias, nessas canções, nós oramos segundo a vontade de Deus. Eu prefiro orar segundo a vontade de Deus do que segundo os desejos do meu coração corrompido. Nós precisamos orar. Se você quer orar segundo a vontade de Deus, você precisa nortear a sua oração nas Escrituras e na palavra de Deus. A ignorância de muitos de nós diante de Deus, a superficialidade nas palavras e nas intenções diante de Deus, se dá pelo descaso desse glorioso e majestoso livro inspirado de oração que Ele nos deu. Já pensaram por isso? A ideologia da igreja do século 21, não preciso nem falar, vocês já estão carecas de me ouvir falar contra isso, é esvaziada de conteúdo teológico e doutrinário. Se ao menos eles viessem, voltassem aos salmos, essas poesias, essas orações,
e botasse ali uns acordes, teríamos louvores mais bíblicos, mais centrados em Deus, mais centrados em Cristo, mais centrados na verdade e não na fantasia e na imaginação de gente que quer ganhar dinheiro e vender CD. A igreja vai atrás do mundo gospel, dos iluminados que fazem e gravam louvores 16 faixas. Presta às vezes um hino. Nós não sabemos adorar direito, não sabemos orar direito, porque nós abandonamos o livro inspirado que nos ensina a orar, que nos ensina a cantar as verdades de Deus. O coração humano é como um barco no mar violento e agitado pelos ventos dos 4 cantos do mundo. Topam sobre o nosso coração os ventos do temor, da preocupação, frente aos desastres vindouros, trazendo tribulação, tristeza por causa do mal presente. Porém, das Escrituras sopram sobre o coração humano a esperança e uma confiança. Advindas pela esperança futura. Os ventos sopram a segurança e a alegria dos meios aos bens presentes. Esses temporais, eles nos ensinam a falar com seriedade e abrir o coração e desejar o que está no fundo dele. O que, porém, predomina no livro de Salmo, senão aquele falar com seriedade em meio a todos os tipos de vendavais? Onde se encontram palavras de alegria mais excelentes do que aquelas contidas nos salmos, ou nos louvores, ou nos salmos de ação de graça? Onde nós contamos palavras jubilosas de alegria, senão nos salmos de louvor, de ações de graças? Por outro lado, onde nós encontramos palavras mais tristes, mais profundas, mais deploráveis, mais lamurientas do que aquelas contidas nos salmos de lamentações? Se vê nos salmos de lamentações, nós vemos o coração dos santos cheio de todo tipo de desânimo, em face à morte, ao luto. Parece que o próprio inferno é nos colocado quando a gente lê os salmos de lamentações, as angústias dos filhos de Deus. Aquilo que os puritanos vão chamar a noite escura da alma. Quando as palavras parecem que são vazias. Os olhos não têm mais nem lágrimas mais para chorar. Há um desespero terrível. Parece que vemos no coração dos filhos de Deus, nos salmos de lamentações, própria ira de Deus. O que é mais lindo e belo em tudo isso nos Salmos é que essas palavras são ditas para Deus e diante de Deus. Uau! Sabe aquela tristeza? Aquela era música na igreja. Aquilo ali era música na igreja. Eles chegavam diante da sua tristeza e eles não ficavam encolhidos, eles traziam diante de Deus e louvavam ao Senhor. Uau!
Bem diferente dos nossos cultos joviais, com um rock pesadão, e você não pode sofrer, você não pode passar tristeza. Eles vinham e chegavam: Deus, aqui eu estou deprimido, estou angustiado, mas é na tua presença que eu choro, é na tua presença que eu lamento, é na tua presença que a minha lástima está, pois na tua presença até a tristeza solta de alegria. Esse cristianismo que tornou os fiéis robôs, que eles não estão sujeitos mais aos percalços, ao luto, à perca, à morte, à realidade, à da vida. Os salmos, como literatura de sabedoria, nos ensina a enxergar a vida sem os olhinhos cor-de-rosa, mas todavia nas tristezas e nas tribulações, como nós cantamos aqui, o Salmo 23, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois o Senhor está comigo, a sua bondade e a sua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Isso é cristianismo. Essa ideia que você recebe a Jesus e recebe um certificado de isenção de problema, de choro, de lágrima, isso é budismo, isso é estoicismo, isso não tem a ver com a vida real, a vida concreta. Os salmos nos ensinam a enxergar quem Deus é e como o homem é, enxergar as variantes da vida humana, e aí o que é mais? Com esperança para a glória do nome do Senhor. É mais lindo nos salmos, agudos e críticos que estão sendo escritos aqui e são adorados, Deus é adorado por meio deles, é que eles são feitos na presença de Deus e para Deus. Porque está batida, ó minha alma, porque se perturba dentro de mim, espera em Deus. Ele chega diante de Deus e se desnuda. Não sabe por que está chorando e sofrendo, porque tu está abatida. Mas ele faz isso não para as pessoas lá fora, ele faz isso diante do santo templo, no culto, na adoração ao Senhor. Senhor, as coisas não estão tão bem aqui dentro deste coração, mas eu não caio diante do pecado, eu não caio diante do mundo, eu caio diante da tua presença. Aleluia! A diferença dos justos e dos ímpios é essa: os justos procuram alívio na iniquidade, os santos procuram alívio ao pé da cruz, na presença de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Essa é a única diferença, pois todos sofremos aflições, mas uns tentam suprir, aliviar suas necessidades e as suas aflições na iniquidade. Nós todavia choramos ao pé do Senhor, aonde vem consolo real e verdadeiro. Eu tenho um monte de coisa para falar até às 9h30. O livro de Salmos nos põe em oração. O livro de Salmos nos põe em comunhão com todos os santos, pois eles nos ensinam a alegria, o temor, a esperança e a tristeza, e o pensar e falar da mesma maneira que todos os santos pensaram em falar. Em meio à alegria, em meio ao temor, em meio à tristeza, em meio ao desânimo, o livro de Salmos nos coloca em oração, em comunhão com todos os santos do passado. Bem diferente desse evangelho tabajara que é pregado nesse país. Do evangelho sem cruz, do evangelho indolor, do evangelho sem sofrimento, do evangelho que tu não pode passar, como nós vimos semana passada no livro de Jó, passar por privações. Perdeu a saúde é porque tu está em pecado. Ah, teu filho morreu porque tu é um iníquo. É diferente disso. O cristianismo tem respostas honestas, reais e verdadeiras para os problemas reais e verdadeiros da humanidade. Se queres ver as santas igrejas cristãs pintadas em cores e formas vivas e representadas num pequeno quadro, então olhe para o livro de Salmos, pois diante de ti, nesses Salmos, tu tem um espelho fino e claro, puro,
que te mostrarás o que é a cristandade. Sim, dentro dele tu encontrarás a ti mesmo todos esses variados sentimentos borbulhando ali. Dentro dos Salmos você vai encontrar o próprio Deus. Você vai encontrar nos Salmos todas as suas criaturas. O livro de Salmos são poesias, como eu falei para vocês, que tem como finalidade instruir a mente. Nenhuma poesia, exceto a Bíblia, tem esse intuito. Eu vou repetir isso. O livro de Salmos tem como objetivo instruir a nossa mente. Nenhuma poesia, exceto a da Bíblia, tem esse intuito. A maioria delas é apenas ensinar e demonstrar emoções e que não falam nada com nada. Somente o Salmo, somente a Escritura reivindica esse papel para si. Como diz o Salmo, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Lei aqui é Torá, instrução. Esses salmos são salmos de instrução. O livro de Salmos é um livro que fala-nos de forma tão profunda do nosso coração. Nos revela como o coração humano é e nos dá instrução. Nos instrui a respeito de Deus, como eu já falei para vocês, a respeito da existência humana sobre a face da terra, a respeito do significado da vida e sobre a realidade. Esses são os temas e os propósitos do livro de Salmos. É um livro que nos fala de forma tão profunda a respeito de Deus, a respeito da existência humana, a respeito do significado da vida. Por essa razão, os Salmos são postos diante de nós para nos trazer à mente os pensamentos acerca de Deus, os pensamentos acerca do homem e os pensamentos acerca da vida. Eles descrevem a vida de tal forma, em toda a sua realidade, descrevendo a vida tal como ela é, sem meneios, sem meandros, sem rodeios. Fala de forma direta, nua e crua, descrevendo a realidade como a realidade é. Os Salmos são livros de instrução, como a gente viu aqui no Salmo 1. Somos chamados a meditar sobre Deus e sobre os propósitos últimos da existência humana. Somos convidados a parar e refletir sobre os dilemas da existência humana, os conflitos da vida sobre a face da terra, os seus contrastes, as suas contradições, as suas incoerências, as suas deformações, as dúvidas. E ao mesmo tempo, as suas convicções. O que é a vida? Qual é o significado da vida? De repente, o salmista pergunta: onde Deus está? Por que está batido a minha alma? O livro de Salmo ele é estruturado. Na Bíblia hebraica, como eu falei para vocês, vou repetir aqui, os Salmos estão divididos em 5 livros. O primeiro livro de Salmos, no livro de Salmos, inicia no Salmo 1. O segundo livro de Salmos inicia no Salmo 42. O terceiro livro de Salmos inicia no Salmo 73. O quarto livro de Salmo começa no Salmo 90. E o quinto e último livro de Salmo, no livro de Salmos, começa no Salmo 107. Todos esses 5 livros terminam com uma doxologia, com um louvor a Deus. Esses eu vou precisar que o Estevão coloque na tela lá. Todos os 5 livros terminam com uma adoração, com uma doxologia. O livro 1 termina no último verso do capítulo 41. Todo final de cada livro termina com uma doxologia.
Salmos 41, verso 13 diz: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade em eternidade. Amém e amém. O livro 2 termina no Salmo 72, verso 19 e 20, dizendo: bendito para sempre seja o glorioso nome, o seu glorioso nome, e de sua glória se encha toda a terra. Amém, amém. Aqui terminam as orações de Davi, filho de Jessé. Assim termina o segundo livro de Salmos. O terceiro livro de Salmo termina com uma terceira doxologia, Salmo 89, verso 52, que diz: bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. O último livro termina, o quarto livro termina, o Salmo 106, verso 48. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade em eternidade. E todo o povo diga amém. O quinto e último livro termina com uma doxologia louvor, ações de graça. Salmo 150, verso 6. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Esses 5 livros, eles terminam, e a gente vê a divisão desses livros. O Salmo 1, começando o primeiro livro e terminando no 41, verso 30, encerrando com louvor, com ações de graça, com adoração. Cada verdade nos 5 livros. Semana que vem eu vou falar as verdades de cada 5 livros. Semana que vem eu vou falar o que cada livro propõe. Eles terminam com uma doxologia. E quando termina a adoração ali, com a doxologia, um louvor, bendizendo ao Senhor, inicia um novo livro. Só que a gente não... 90% dos cristãos nem sabiam que tinha 5 livros no livro de Salmos. É por isso que o Senhor me inspirou a pregar todo o Antigo Testamento de forma panorâmica, assim, para que a igreja cristã volte a levar as Escrituras a sério. Somos tão exauridos da verdade de Deus. O Antigo Testamento era a Bíblia de Jesus. O Antigo Testamento era a Bíblia dos apóstolos. O Antigo Testamento era a base da pregação dos apóstolos em Atos. Eles viam Jesus, em Lucas 24 diz, quando ele ressuscitou e os apóstolos não estavam entendidos, ele diz, olha... E o Senhor começou a explicar que era necessário o Filho de Deus morrer e ressuscitar, começando por Moisés, pelos profetas, pela lei e pelos salmos, que era necessário cumprir-se. Você pode ver isso lá em Lucas 24. Semelhantemente aos judeus no deserto, que estavam enfastiados do pão, a igreja evangélica tem essa mesma atitude para com os Salmos e para com o Antigo Testamento. Estamos cansados desse pão. Estamos cansados dessa verdade. Desprezaram aquilo que Deus proveu para eles. Muitos filhos de Deus sentados nos bancos da igreja têm a mesma ideia, as mesmas disposições mentais e religiosas para com o Antigo Testamento. Eles desprezam a providência de Deus. Centenas de milhares de cristãos nunca leram o Antigo Testamento. Acham até que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento. Numa ideia marcionista, aquele herético do segundo século chamado Marcião, que diz que o Deus do Antigo Testamento era diferente do Deus do Novo Testamento. E rechaçou o Antigo Testamento e todos os escritos dos outros apóstolos, ficando apenas com o apóstolo Paulo, pois o Deus do apóstolo Paulo era o Deus verdadeiro. A Bíblia diz que toda escritura é divinamente inspirada por Deus. Toda escritura. Toda. De Gênesis a Apocalipse. O que mais? Tem 10 minutos. O propósito básico e fundamental da poesia, da música, da canção, é produzir, mover o nosso coração
de tal forma que produza afeições. Gravem isso, pelo amor de Deus. Aqui, da agora em diante, é o ápice do sermão. É o ápice do que eu quero ensinar vocês a partir dos Salmos como literatura cristã. O propósito básico, fundamental da poesia, da música, da canção judaica nos Salmos é produzir e mover nosso coração de tal forma que produza afeições. De alguma maneira instintiva, nós sabemos disso. De alguma maneira, por intuição, nós já sabemos disso. Por isso que nós gostamos muito dele. Quando nós precisamos de consolo, onde é que nós vamos? Quando nós estamos desanimados, e é natural nós estarmos desanimados, onde é que nós vamos? Livro de Salmos. Quando nós estamos tristes, e angustiados e abatidos, para onde é que nós vamos? Livro de Salmos. Pois os salmos são poesias que devem gerar em nós impacto em nossas emoções. Portanto, salmos nos foram dados e foram inspirados por Deus para despertar e expressar as emoções que carregam verdades imensas de realidades que muitas vezes não podem ser expressas e não conseguem ser produzidas por meras proposições. Os salmos são profundamente amados pela maioria dos crentes, porque eles são uma expressão incrível das variadas emoções. Quantas vezes nós nos sentimos solitários, sozinhos? A solidão é um sentimento que todos os seres humanos estão sujeitos. E há na Bíblia salmos que falam sobre isso. O Salmo de número 25, verso 16. Solidão é um problema, é um sentimento tratado no livro de Salmos. Os salmos falam sobre amor. O Salmo 18, eu te amo, meu Senhor, minha força. Os salmos nos falam de sentimentos do pavor. Salmos 33. Os salmos nos falam dos sentimentos de arrependimento, o arrependimento verdadeiro, como o Salmo 38. Os salmos nos falam sobre sentimentos de contrição. Salmo 51, onde o salmista confessa os seus pecados. Enquanto eu os ocultei, o meu coração ficou terrivelmente triste, os meus ossos secaram. Os salmos nos falam da realidade do desânimo, da aflição. Salmo 42, qual de nós de vez em quando não sente isso? Angústia, aflição, desânimo. Os salmos nos falam e tratam desses sentimentos, nos ensinam. Os salmos nos contam sobre o sentimento de exaltação, Salmo 21. Salmo 118, outro sentimento tratado e trabalhado nos Salmos é o de maravilhamento, em que nós ficamos boquiabertas diante da majestade da palavra, da misericórdia e da bondade de Deus. O Salmo de número 1 nos fala sobre o sentimento de delícia, de prazer. Nós temos prazer e delícias na lei do Senhor e nela meditamos de dia e de noite. O Salmo nos fala sobre o sentimento de contentamento e de regozijo. O Salmo número 9 é um exemplo disso. Os Salmos nos falam sobre o sentimento de medo. O exemplo disso é o Salmo de número 2. Qual de nós não sente medo? Somente os loucos não sentem medo. Somente aqueles desprovidos de juízo e de razão não sentem esse tipo de sentimento. São loucos, insanos, se atiram no meio da rua, se atiram de algum tipo de lugar, se arremetem contra o fogo. Pessoas que perderam o juízo, perderam o bom senso. O medo é um sentimento humano, absolutamente normal.
Os salmos foram nos dados para despertar e expressar as emoções que carregam as as verdades imensas da realidade, que muitas vezes não são expressadas em proposições. O propósito básico do livro de Salmos e dessas canções é produzir e mover o nosso coração para que tenha os sentimentos corretos. O que é o Salmo 4? Ali está registrado um sentimento contraditório do nosso coração, ódio e raiva. Ou tu é uma anja, tu é um anjo, tu é um ser espiritual, angelical, que não sente esse tipo de sentimento. O Salmo 4 nos fala sobre a realidade do ódio, da raiva, e nos ensina que é possível ter esse sentimento sem pecar, pois o salmista está cheio de ódio contra os seus inimigos, mas ele não vai lá infligir esse ódio. Ele chega no culto, ele chega diante de Deus. Deus, meu coração está cheio de ódio, mas as minhas mãos não vão se levantar, porque ao Senhor pertence a vingança. Uau! O Salmo 4, verso 8, ele tem muito a nos ensinar sobre a paz. Oh, bendita e gloriosa paz, que sentimento glorioso e profundo. Salmo 6, sobre a realidade do luto, da tristeza da morte, da angústia, da separação do ente querido, do amigo, do cônjuge, do pai, da mãe, da avó, do vô, do tio, que é absolutamente terrível e normal. O livro de Salmos, ele foi inspirado por Deus para santificar, nortear as nossas emoções. E que é o Salmo número 10, que fala sobre os desejos incontidos do nosso coração. O Salmo 33, que fala da esperança. O Salmo 34, que fala sobre o quebrantamento. O Salmo 35, que fala do sentimento de gratidão. Nós somos PhD, nós somos mestres, temos doutorado em ingratidão. Poucos conseguem olhar para cima e louvar a Deus pela vida, pela saúde, pelo esposo, pela esposa, pelos filhos, pelo que tem, pelo que não tem também, porque tu não tem, porque Deus quis que você não tivesse aquilo que tu desejou. A ingratidão, nós somos mestres. A Bíblia tem uma palavra para nos instruir no Salmo de número 35 sobre gratidão. Zelo e ciúmes. A Bíblia tem uma palavra para esse tipo de sentimento no Salmo 69. Confiança no Salmo 27. Mais do que qualquer outro livro da Bíblia, o livro de Salmos foram talhados para despertar, para moldar as nossas emoções. Eu vou repetir isso. Mais do que qualquer outro livro da Bíblia, o livro de Salmos foi talhado para despertar e para moldar as nossas emoções, os nossos sentimentos. Os salmos foram talhados para moldar e despertar as nossas emoções pela instrução. Aqui é o cerne, aqui está o núcleo do sermão. Os salmos foram talhados para moldar e despertar as nossas emoções pela instrução que o próprio livro de Salmo nos oferece. Bendito aquele que medita na lei do Senhor, na instrução do Senhor. Todos os nossos sentimentos devem ser moldados pela palavra de Deus. O livro de Salmos não ensina a emoção pela emoção, porque emoção pela emoção é um saco sem fundo. Quanto mais você se emociona, quanto mais você quer se emocionar. Quanto mais você chora, mais você quer chorar. A emoção pela emoção é uma droga que deve ser realimentada a todos os instantes. Os sentimentos e as emoções que o salmista quer instruir a igreja de Cristo é uma emoção pela instrução da palavra de Deus. É uma emoção baseada na verdade. Bendito seja o nome do Senhor. É a emoção pela verdade. E a emoção pela verdade é outra coisa.
Quando nós estamos extasiados diante da realidade de Deus, das verdades da existência, dos propósitos sublimes e sagrados de Deus, quando somos, na verdade, confrontados com a realidade do pecado, da salvação, da redenção, nós nos emocionamos profundamente, mas na verdade essas emoções não são emoções que nos levam a desespero, pois as emoções fundamentadas na verdade da palavra de Deus, da lei de Deus, das instruções de Deus, elas nos levam a ter uma vida equilibrada. Bendito seja o nome do Senhor. As suas emoções e a sua mente é moldada de acordo com os pensamentos, de acordo com os sentimentos que Deus colocou nestes salmos. Há uma crise hoje em dia. Há uma crise. Os filhos de Deus não sabem mais se emocionar diante de Deus. Tem gente que vem para os cultos e quer sentir arrepio pelo arrepio. Quer chorar por chorar. A Bíblia diz que os filhos de Deus, os justos, eles choram, eles sentem arrepio, mas eles sentem arrepio oriundo da verdade que lhes é apresentado da palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Os salmos, em último lugar, são inspirados por Deus. Não são palavras de homens no meio de suas lutas. Não são palavras de homem no meio dos seus prazeres. Não são palavras de homens em meus desalentos. São divinamente inspirados por Deus. Todos esses sentimentos, toda essa manifestação gloriosa é inspirada por Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Apenas duas aplicações. Como a palavra de Deus tem afetado a tua oração? Como a palavra de Deus é norteada por esse livro de oração? Ou você sai pedindo para Deus tudo que é do teu coração caprichoso? Às vezes a gente torra a paciência de Deus com coisas que a gente nem quer realmente. Eu provo para vocês que você não quer realmente. A gente ora e depois esquece, nem sabe o que orou. A gente não cria realmente. Aquilo que a gente quer realmente, a gente ora. 3 meses eu orei, Senhor, traz a Daniela para mim. 3 meses. Ela nem sabia, cara. Senhor, traz a Daniela para mim. Aquilo que a gente quer, a gente insiste até vir. A gente é tão fútil na oração. Oramos, enchemos linguiça na oração, coisa que a gente nem deseja de fato. Primeira aplicação, como as verdades de Deus fundamentam as tuas súplicas, as tuas orações, as tuas ações de graças. Como a verdade de Deus afeta os teus sentimentos, os teus desejos. Segunda aplicação. Qual é a importância da instrução da lei de Deus para a tua vida? Ou você é daqueles, não, a letra mata. O conhecimento, eu quero ser sensitivo. Se a verdade da palavra de Deus não gerar sentimentos, todo sentimento que não vem da palavra de Deus é uma droga emocional. É um viciado, cara. Tu é uma viciada, minha amiga. Os filhos de Deus, eles têm muitos sentimentos, como nós vimos aqui, mas são sentimentos fundamentados na instrução da palavra de Deus. Sejamos emocionalmente tratados e curados do nome de Jesus. Como eu posso ser emocionalmente sadio? Como é que eu posso ser emocionalmente equilibrado? Pautando a sua vida pelas verdades da palavra de Deus. Vamos estar em pé no nome do Senhor Jesus. Semana que vem eu vou concluir isso. Oração que você ame os salmos. Você leia os salmos, estude os salmos, que você permita que isso molde você.